Vamos dar continuidade às aulas dos alunos do segundo ano da graduação do curso de ginecologia, da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC. Vou apresentar a aula intitulada Embriologia do Aparelho Genital Feminino. Inicialmente, vamos conceituar o que é embriologia. É o estudo do crescimento e da diferenciação do organismo humano, desde o estágio de ovo até o de um ser altamente complexo, com vida independente e semelhante à de seus pais. Conceituando o que é embrião. Em termos gerais, a palavra deriva do grego embrion e significa princípio, qualquer coisa que começa, aquilo que se apresenta em estado indefinido ou confuso. Em termos biológicos, segundo os critérios da organogênese, é o ser humano durante os primeiros estádios de desenvolvimento até o final da morfogenia geral, 8ª semana de gestação, passando a partir de então, ou neste momento, a designar-se por feto. Vamos, para fins didáticos, dividir a embriologia do aparelho genital feminino em 3 partes principais. A embriologia das gônadas, das vias genitais, que podem ser subdivididas em vias genitais superiores, correspondente aos dutos de Miller, e a via genital inferior, correspondente ao seio urogenital. E, finalmente, as malformações dos genitais externos. Iniciando, então, pela embriologia das gônadas. As gônadas iniciam a sua formação através da migração dos gonocitos primordiais, que ocorre a partir da 5ª semana de vida intrauterina. Mas já na 3ª semana, esses gonocitos iniciam a sua formação na base do alantoides, que é um apêndice terminal do embrião, como pode ser observado nesta figura. Essas células se acumulam nesta posição e, posteriormente, na 5ª semana de vida intrauterina, elas começam a migrar por movimentos ameboides da base do alantoides pela raiz do mesentério do intestino posterior, do intestino primitivo do embrião, indo se alojar abaixo do epitélio celômico que recobre o mesonéfro ou o rim intermediário. Focalizando em grande aumento essas células através do microscópio, nós podemos observar que são células grandes, com núcleo bem evidente, citoplasma vesiculoso, situadas no mesênquima da parede do alantoides, na porção terminal do intestino posterior. Esses gonocitos primordiais, que vão dar origem às futuras células germinativas, quer seja no sexo masculino, quer seja no sexo feminino, num corte transversal do embrião de 5 semanas, como nós podemos observar, nós podemos ver neste corte transversal os gonocitos primordiais migrando para a direita e para a esquerda, abaixo do epitélio celômico que recobre o corpo de Wolff, que faz 2 grandes saliências na cavidade abdominal do embrião. Ao chegar nesta posição, os gonocitos primordiais vão promover uma estimulação
das células do epitélio celômico que recobre o corpo de Wolff, e essa proliferação vai promover um espessamento, aqui na figura aparecendo em escuro, chamado de crista gonadal, que é onde vai se desenvolver a gônada feminina. Aqui, numa outra tomada, mostrando que o gonocito primordial migra e vai se alojar abaixo das células do epitélio celômico que recobre o corpo de Wolff, que está aqui representado. Essas células chegando aqui, os gonocitos primordiais, elas vão se multiplicar por mitoses sucessivas, podendo atingir um número até de 5 a 6 milhões. Após um determinado tempo, ou seja, na 6ª semana de vida intrauterina, os gonocitos primordiais invadem a crista gonadal, aqui representada, e as suas células se misturam com as células do epitélio celômico que se proliferou para formar a crista gonadal. Então, essas células que estão aqui representadas, a crista gonadal e os gonocitos primordiais que estão migrando, vejam que aqui estão representados dos dois lados da linha mediana as unidades funcionais do rim intermediário ou do mesonéfro, à frente do qual a gônada está se desenvolvendo. Quando os gonocitos primordiais chegam nesta região e estimulam a proliferação do epitélio celômico, este epitélio celômico começa a emitir digitações em forma de dedo de luva, como estão aqui representados. E como nós podemos ver melhor, através de uma visão microscópica, através desta figura, ou seja, o epitélio celômico emite digitações em forma de dedos de luva, e essas digitações estão misturadas com os gonocitos primordiais, que estão em vermelho. Então, o epitélio celômico proliferado se mistura com as células geminativas que migraram para esta região. Podemos observar logo a seguir que essas digitações em forma de dedos de luva começam a se anastomosar nas suas extremidades entre si, formando uma verdadeira rete, como está mostrado nesta figura. E esta rete, vejam que ela caminha em direção a uma unidade funcional do rim intermediário que está se desenvolvendo no mesmo local. Com a atrofia do corpo de Wolff ou do rim intermediário, essas formações funcionais do rim intermediário vão ser anexadas pela gônada que está se desenvolvendo na porção anteromedial da mesma. Como nós podemos observar nesta outra figura, vejam que a rete formada pela anastomose das digitações do epitélio celômico, ela vai se fundir com a extremidade de um dos dutos deste rim intermediário, em toda a altura em que está se formando a gônada, formando as chamadas primeiras conexões urogenitais. Desta forma, a gônada, ainda indiferenciada, ela é idêntica nesta altura, até o final da 6ª semana, para o sexo masculino e para o sexo feminino. Nós vemos aqui a rete, a sua fusão com os dutos do rim intermediário em toda a altura em que está se formando a gônada. E aqui já está representado a primeira via canalicular do aparelho genital, que são os dutos de Wolff. Eles correm no sentido crânio-caudal, um de cada lado da linha mediana, indo desembocar na parede posterior do seio urogenital. Até a 6ª semana, a gônada está indiferenciada da maneira como estamos vendo aqui.
A partir da 7ª semana de vida intrauterina, essa gônada vai se diferenciar no sentido feminino. Para que isto aconteça, é necessário que o feto tenha um complexo cromossômico 46XX, ou seja, tenha 2 cromossomas X completos. Senão, não ocorrerá uma diferenciação normal da gônada. Quando se inicia essa diferenciação, a primeira proliferação de epitélio celômico com a fusão com os dutos do rim intermediário é recalcada para a região do hilo da gônada. E uma segunda proliferação de epitélio celômico aparece nesta posição que está sendo apresentada. Essa segunda proliferação também emite digitações em forma de dedos de luva em direção à intimidade do mesoderma do corpo de Wolff. Logo em seguida, na 7ª semana que está havendo essa diferenciação, como podemos ver aqui, a segunda proliferação de epitélio celômico, recalcando a primeira proliferação, juntamente com a rete e com os dutos mesonefróticos, como resquícios embrionários no hilo da gônada. Se nós focalizarmos microscopicamente esta região da segunda proliferação, na córtex da gônada, nós vamos verificar que até a 13ª semana, essa região é formada por um maciço celular, constituído por células do epitélio celômico proliferado, misturadas com os gonocitos primordiais, que vão ser as futuras células germinativas da mulher. A partir da 18ª semana, com a penetração da vascularização pelo hilo da gônada, os vasos penetram nesta córtex, que está aqui representada, e começa a fragmentar esta córtex em trabéculas. E essa fragmentação é cada vez mais progressiva e as trabéculas vão ficando cada vez menores. Até que chega num ponto, as trabéculas vão ficar tão pequenas que elas vão se resumir a uma coroa de células do epitélio celômico proliferado, cercando um gonocito primordial ou uma célula germinativa, formando aquilo que nós chamamos de folículo primordial. Aqui representado uma coroa de células do epitélio celômico proliferado, cercando uma grande célula com um núcleo bem evidente, que é a célula germinativa que vai dar origem ao futuro óvulo da mulher. Assim se formam os folículos primordiais. Até o final da gestação, eles estão em número de cerca de 1 a 2 milhões e após o nascimento e até a puberdade, eles são consumidos chegando a cerca de 300 mil em cada ovário. Aqui, nesse desenho esquemático, mostrando a córtex do ovário já formada com seus inúmeros folículos primordiais e aquela primeira proliferação de epitélio celômico juntamente com os dutos mesonefróticos do rim intermediário, ficando como relíquias embrionários no hilo da gônada. Desta forma, fica formado e diferenciado a gônada feminina, que são os ovários. Vamos ver agora como é que se formam as vias genitais femininas. As vias genitais femininas, ou também chamadas de vias canaliculares, elas podem ser divididas em 2 grupos. As vias genitais superiores, também chamadas de millerianas, porque elas são constituídas pelos 2 dutos de Miller. Essas vias genitais superiores vão da porção cranial dos dutos de Miller até o seu término na parede posterior do seio urogenital.
E a via genital inferior, que é constituída pelo seio urogenital. Essa via genital inferior vai da parede posterior do seio urogenital até a sua abertura no meio exterior. Vamos ver como é que se forma a via canalicular feminina, os chamados dutos de Miller. Os dutos de Miller se formam após a formação dos dutos de Wolff, que vão dar origem à via canalicular masculina. Eles começam a se formar, esses dutos de Miller, em torno da sexta semana, entre a sexta e a sétima semana de vida intrauterina, através de uma diferenciação de células do epitélio cerômico que estão ao lado do início do duto masculino, que é o duto de Wolff. Essas células vão caminhar no sentido crânio-caudal, paralelamente aos dutos de Wolff, formando um canal que vai descendo no sentido crânio-caudal e a sua extremidade sempre está apoiada no duto de Wolff, que serve como um verdadeiro fio condutor do duto de Miller. Os dutos de Miller vão descendo no sentido caudal do embrião. Posteriormente, eles cruzam os dutos de Wolff anteriormente, como podemos observar nesta figura. Os dutos de Miller aqui estão em vermelho. Eles cruzam os dutos de Wolff anteriormente, um de cada lado da linha média, se juntam entre si como cano de fuzil e vão se desembocar na parede posterior do seio urogenital, fazendo uma saliência nessa região chamada de tubérculo de Miller. Então, os dutos de Miller iniciam a sua formação na sexta semana de vida intrauterina e terminam a sua formação praticamente no final da sétima semana de vida intrauterina. Vamos ver agora como que se diferenciam na mulher os dutos de Miller. Vejam que a diferenciação ocorre de baixo para cima, com a aproximação dos dois dutos de Miller, um se aproximando do outro de acordo com as flechas. E essa aproximação vai originar um tubo, como está sendo mostrado aqui, um tubo chamado tubo útero-vaginal. No final do terceiro mês de vida intrauterina, o septo que separa esses dois tubos é reabsorvido, dando origem à cavidade uterina. As partes dos dutos de Miller que não se fundiram na linha média ficam separadas e vão formar as trompas uterinas. Além do corpo uterino, os dutos de Miller vão formar também a vagina, principalmente os 4/5 superiores da vagina. De que forma? À medida que os dutos de Miller encostam na parede posterior do seio urogenital, fazendo uma saliência nessa região chamada tubérculo de Miller, eles promovem por indução celular uma proliferação também da parede posterior do seio urogenital, formando uma lâmina epitelial maciça que está em rosa aqui na figura. Ao mesmo tempo, a extremidade distal do duto de Miller, em vermelho, também começa a se proliferar, formando uma lâmina maciça epitelial. Essas duas lâminas juntas vão formar a chamada lâmina epitelial vaginal. A lâmina vaginal correspondente ao duto de Miller emite duas projeções laterais, circulares, como estamos vendo aqui. E a partir do terceiro mês, essa lâmina maciça vai ser reabsorvida na sua parte central para formar a cavidade da vagina, comunicando a vagina com o útero. E nós podemos observar nitidamente nesta figura que os 4/5 superiores da vagina, que estão em cor vermelha, são de origem dos dutos de Miller. E apenas o 5º inferior, em rosa pálido, é derivado da proliferação do seio urogenital. Portanto, a vagina tem uma origem dupla. Os 4/5 superiores são originários dos dutos de Miller e o 5º inferior da vagina é originário do seio urogenital.
Após a formação, a diferenciação do duto de Miller, o duto de Wolff, que é o correspondente masculino na mulher, vai se atrofiar. Então aqui nós vemos os dois dutos ainda na fase indiferenciada, o de Miller por fora, se juntando na linha média, e o de Wolff por dentro, em vermelho. Quando existe a diferenciação, o que vai ocorrer? Os dois dutos de Miller se juntam na linha média e formam o tubo útero-vaginal para formar o útero e a vagina. E os dois dutos de Wolff, que eram internos aos Millers, agora eles passam a ficar externamente, como está mostrado aqui nesta figura. E quando eles se atrofiam, eles deixam resquícios da sua presença por todo o aparelho genital feminino, ao longo das trompas, ao longo das bordas uterinas e ao longo das paredes vaginais da vagina. São resquícios do duto masculino, o duto de Wolff, que se atrofia na mulher. Uma vez vista a diferenciação da via genital superior feminina, vamos ver agora como é que se forma e se diferencia a via genital inferior feminina. Esta figura mostra um embrião em corte sagital na 4ª semana de vida intrauterina, mostrando o tubo digestivo primitivo do embrião, aqui em sua parte posterior, e vemos que na sua parte posterior o tubo digestivo tem uma dilatação chamada de cloaca, que separa-se do meio exterior por uma membrana aqui chamada membrana cloacal. E vemos que da parte superior da cloaca sai um apêndice que vai em direção ao cordão umbilical chamado de alantoides. Nós vemos que aqui agora o tubo digestivo está representado em amarelo e o alantoides também. Nós vamos ver que a partir de um determinado momento, aqui representado pela 5ª semana de vida intrauterina, vai começar a haver uma separação entre o alantoides e o intestino primitivo posterior, através de um esporão, aqui em rosa, chamado esporão perineal. Ele vai caminhar em direção à cloaca, no sentido de separar o alantoides do intestino primitivo posterior. Como pode ser observado nesta figura inferior, o esporão perineal já está caminhando no sentido de separar essas duas estruturas. Isso na 7ª semana. E na 8ª semana de vida intrauterina, vejo que o esporão perineal já chegou na membrana cloacal e já separou o alantoides do intestino primitivo posterior. Neste momento em que ocorre a separação, o alantoides passa a se chamar de seio urogenital e é uma dependência do endoderma do embrião. Isso na 8ª semana de vida intrauterina. Vejam aqui a separação entre o seio urogenital e o intestino posterior. Com a chegada do esporão perineal na membrana cloacal, ela fica dividida em duas membranas, uma anterior chamada membrana urogenital e uma posterior chamada membrana anal. Na 9ª semana, essas duas membranas são reabsorvidas, comunicando o seio urogenital e o canal anal com o meio exterior. Nós podemos observar desde já que o seio urogenital, depois que ele se separa do intestino primitivo, ele fica separado em duas porções por meio da desembocadura dos dutos de Miller em sua parede posterior. A porção superior à desembocadura dos dutos de Miller é chamada de zona urinária do seio urogenital. E a porção inferior, abaixo da desembocadura dos dutos de Miller, é chamada de porção genital do seio urogenital, que é esta porção aqui que está sendo assinalada na figura. Vamos ver agora, uma vez formado o seio urogenital, como é que ele se diferencia. Ele se diferencia
entre a 9ª e a 12ª semana de gestação, desde que exista ausência de substância androgênica na circulação do feto feminino. O que vai ocorrer nessa diferenciação? A porção genital do sêro genital vai sofrer um encurtamento, trazendo a uretra e a vagina, que estão aqui representados, em direção ao meio exterior. Como podemos observar nesta figura aqui, inferior, vejam que a vagina já está formada, a uretra e a bexiga já se formaram, e elas estão sendo trazidas em direção ao meio exterior, através do encurtamento desta porção pélvica do seio urogenital. E vai chegar um momento em que essas duas estruturas vão se apresentar em direção ao meio exterior, e o feto visto externamente pelo lado de fora vai mostrar a uretra anteriormente, que é esta porção aqui, e a membrana imenal, que dá entrada à vagina, que é esta porção posterior. Então, através da diferenciação do sêro genital, tanto o meato uretral quanto a membrana imenal são trazidas para o meio exterior, como podemos observar nesta figura aqui ao lado direito. E, finalmente, vamos ver agora como é que se formam e se diferenciam os órgãos genitais externos da mulher. Vejam que, neste momento da embriogênese, em torno da 3ª semana de vida intrauterina, se nós observarmos o embrião pelo lado de fora, externamente, ele está constituído apenas pelo cordão umbilical, que é essa parte circular, e uma membrana que vai desde o cordão umbilical até a região caudal do embrião, chamada de membrana cloacal. Após a 3ª semana, nós vamos verificar que vão aparecer em torno da membrana cloacal saliências em relevo, oriundas da proliferação do mesoderma embaixo do ectoderma desta região. E essa proliferação vai originar, em primeiro lugar, na parte superior da membrana cloacal, duas eminências pares, chamadas esboços pares dos tubérculos genitais. E bordejando o restante da membrana cloacal, mais duas saliências em relevo mais baixo, chamada de prega cloacal. Na 4ª semana, vai acontecer uma retração da membrana cloacal no sentido inferior. Com esta retração, esses dois esboços pares dos tubérculos genitais vão se fundir na linha média para formar o tubérculo genital da mulher, que vai dar origem ao futuro clitóris. E as pregas cloacais estão aqui representadas. Neste momento ainda surgem mais duas saliências laterais, oriundas também da proliferação do mesoderma embaixo do ectoderma do embrião, que vai formar os chamados rodetes genitais, que vão dar origem futuramente aos grandes lábios da mulher. Finalmente, na 8ª semana, com a chegada do esporão perineal, que vai dividir a membrana cloacal no meio, originando anteriormente uma membrana chamada urogenital e posteriormente uma membrana anal, termina a formação dos genitais externos. E eles ficam formados por um tubérculo genital, por uma prega labial circundando a membrana urogenital e por uma prega, um rodete genital, circundando as pregas genitais. E aqui
uma outra saliência formando a chamada membrana, ou a prega anal. Quando chegamos na 9ª semana, a membrana urogenital e a membrana anal são reabsorvidas e vão comunicar com o meio exterior o seio urogenital e o canal anal. Uma vez formado, até o final da 9ª semana, o genital externo, vamos ver como é que eles se diferenciam na mulher. A diferenciação ocorre entre a 9ª e a 12ª semana de vida intrauterina do embrião, desde que haja ausência de produção ou da ação de substâncias androgênicas que podem masculinizar os genitais externos no período da diferenciação. Vejam que a diferenciação da genitália externa da mulher ocorre de uma forma muito parecida com a sua forma indiferenciada. O tubérculo genital cresce muito pouco e se transforma no clitóris. As pregas labiais não se fundem na linha média e vão formar os pequenos lábios. E os rodetes genitais, mais externamente, não se fundem na linha média também e vão formar os grandes lábios dos genitais externos da mulher. Assim fica diferenciada a genitália externa do aparelho genital feminino e complementamos dessa forma a embriogênese do aparelho genital feminino.